Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Khaled, eu sou advogado criminal, professor de direito penal e estou fazendo alguns vídeos para esclarecer dúvidas que surgem no dia a dia da advocacia criminal. Alguns clientes me perguntam, professor, esses dias surgiu uma dúvida muito interessante. Meu marido está preso há muito tempo e não foi marcada a audiência ainda. Não existe o excesso de prazo? O que é excesso de prazo? O que é relaxamento do flagrante? Então nós vamos falar sobre isso hoje. A minha proposta é atingir aquele público que não conhece as leis. Serve também para operadores de direito, para alunos, mas principalmente para aquela pessoa que tem um ente querido preso e fica ouvindo disse-me-disse na porta do fórum, em porta de CDPs. Ok? Vamos lá. O que é prisão em flagrante? O nome prisão em flagrante ele vem do latim, flagrante, ardente, queimando. Ou seja, a pessoa foi pega na hora cometer o crime ou logo após cometer o crime. É isso que está escrito lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. Então está lá, considera-se flagrante delito quem é pego cometendo a infração penal, logo após é pego com os aperteiros que indiquem ele ser o autor da infração penal ou é perseguido logo após a infração. Essas são as hipóteses de flagrante. Quem pode prender alguém em flagrante? Qualquer um do povo pode. E o agente público deve. Olha a diferença, poder e dever. Eu, como cidadão brasileiro, como cidadão, eu posso prender qualquer uma pessoa em flagrante. Você também pode. Se ela estiver cometendo uma infração penal, eu posso. Se eu não quiser prender, eu não prendo. Eu não sou obrigado a arriscar a minha vida. Agora, o policial, ele é obrigado. Pra vocês terem uma ideia como é grave isso, se um policial vê um crime acontecendo, um roubo a banco, por exemplo, e não, se ele puder intervir, lógico, ele não pode também arriscar a vida dele ao extremo, se ele não estiver em atividade. Se ele estiver de folga, e ele não intervir no roubo, ele responde como coautor do roubo, como se ele tivesse roubado o banco. Então é muito sério a situação. Ótimo, feito isso, vamos lá. A pessoa antigamente presa em flagrante delito, ela só saía nas hipóteses do antigo artigo 19 do Código Penal, 1, 2, 3. Hoje o artigo 23, na reforma de 1984, que são as hipóteses da legítima defesa, instinto cumprimento do dever legal e a outra, estado de necessidade. Então o juiz, na hora do flagrante, estava lá o artigo 310 do Código de Processo Penal, diz o seguinte, a pessoa sendo presa em flagrante, o juiz deve observar as condições do artigo 19, hoje artigo 23. Em 1977, a Lei 6416, estou bom de lei, hein? Decorei bem, hein? A Lei 6416, que era muito famosa na época, ela veio em 77 dizendo o seguinte, ela acrescentou o parágrafo único ao artigo 310, dizendo que, na hipótese de prisão em flagrante, o juiz devia verificar se não ocorriam as hipóteses do artigo 311 e 312 do CPP. O que é isso? Se não ocorriam as hipóteses da prisão preventiva, se era obrigatório. Então ele via, se o agente era primário, de bons antecedentes, tinha residência fixa e emprego lícito, era isso que a gente fazia na minha época de recém-formado, em 1988, 89, 90, a gente juntava conte luz, promessa de emprego, o cara era primário, era batata, saía no mesmo dia. 157 às vezes ficava, mas eu soltava bastante também antigamente, hoje não. Hoje está bem difícil. E agora, em 2011, foi modificada. A prisão em flagrante hoje, ela não existe mais como existia antes. Então, a prisão em flagrante perdurava desde o dia que o camarada era preso até o dia do término da instrução criminal. Esse tempo, da prisão dele até terminar as audiências, eram 3 na época, não era como hoje, instrução, debate, julgamento, uma audiência triuna. O que é isso? 3 audiências numa só, onde houve-se as testemunhas de acusação, as de defesa, o réu interrogado e depois já vai para os debates? Não. Antigamente, o interrogatório do réu era primeiro. Hoje não, hoje ele fica em último. Por quê? Entendeu-se que a oportunidade do réu se defender tem que ficar por último, para ele ver qual é toda a acusação dele. Ele vai ouvir as testemunhas de defesa, de acusação, porque antigamente o cara chegava lá, primeira audiência, negava tudo. Aí, no decorrer do processo, ficava provado que era ele, a testemunha apontava que era ele perdia aquele benefício da confissão espontânea, que é uma atenuante. Não dava para fazer acordo mais. Então, o que acontece? Em 2011 mudou tudo, a lei diz que o réu deve ser ouvido por último, e a audiência é triuna. Agora, a principal mudança não foi só essa. A principal mudança é que esta lei acabou com a prisão em flagrante, ela dura só 24 horas. Então, o que acontece? A partir de 2011, o camarada é preso em flagrante, o juiz imediatamente tem que verificar se ele tem que ficar preso ou não. Senão, o juiz relaxa o flagrante, se for a hipótese, ou concede a liberdade na hora.
E aí, isso antes da custódia, estamos falando lá em 2011, 2012. E aí, decretava-se a prisão preventiva. A partir do momento que você acaba com a prisão em flagrante, você acaba com a prisão temporária, ilegal, a prisão só pelo flagrante. Aí virou prisão preventiva. E essa prisão, os juízes entendem que não tem mais prazo. Lógico, tem que ter um prazo razoável, não pode ficar 5 anos para julgar a pessoa. Vocês terem uma ideia, esses dias no tribunal, um desembargador, se eu não me engano, na terceira Câmara, ele falou que para ele não existe excesso de prazo. Para ele, se o cidadão comum leva 1 ano para marcar uma consulta no médico estando doente, por que ele vai se preocupar com o preso? Esse é o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. É complicado. Por causa de 2 ou 3 desembargadores que cometeram corrupção grave, é o que dizem nos bastidores do tribunal, né? O caso do Capuave e outros por aí, eles resolveram fechar a cadeia, ou seja, não dão quase nada no Tribunal de São Paulo. Só que não precisa ser tão desumano também. Ele falar que não existe excesso de prazo, então temos juízes aí como em Mogi das Cruzes, primeira vara, o juiz fica 3 anos para dar uma sentença, não está nem aí. Está nem aí, não esquenta. Ele marca depois de 1 ano a audiência, a gente entra com habeas corpus, o tribunal nega, entra com habeas corpus, o tribunal nega, é complicado. Então, a partir de agora, não existe mais a prisão em flagrante, ela só existe em 24 horas. Antigamente, quando existia a prisão em flagrante, eram 81 dias que tinha o juiz de prazo para terminar o processo. Hoje ele pode durar 2, 3 anos. O STF entende que tem que ter um prazo de razoabilidade. Se você perceber que o prazo não é razoável, já está extrapolando, aí o tribunal relaxa o flagrante, a preventiva revoga a preventiva. Tá bom? Eu tive que falar um pouco mais difícil, mas eu vou fazer um outro vídeo para tentar ser mais simples ainda. Tá bom? Espero que vocês entendam agora, porque todo mundo pergunta, doutor, não tem excesso de prazo? Cadê o excesso de prazo? Não existe mais. Oficialmente não existe. A jurisprudência, eles falam que antigamente era um prazo jurisprudencial, realmente nunca esteve na lei. É que a gente contava 10 dias para comunicar o flagrante, se fosse de entorpecentes era 5 dias, mais 5 dias para denúncia, tantos dias para audiência, primeira, segunda e terceira, dava um prazo certinho, um desembargador que contou uma vez de 81 dias. Era uma delícia naquela época. Passou 81 dias, a gente estava com habeas corpus, ganhava liminar na hora. É complicado, né? Eu me lembro que em 1991, se eu não me engano, 89, eu não me lembro direito, teve uma greve no judiciário, no antigo fórum aqui do Palácio Mauá, ali na Dona Paulina, onde hoje é o fórum Herílio Lopes Meireles. E aí ficou em greve. Então, o que aconteceu? O flagrante chegava, não era entregue, em 5 dias não saía, 10 dias não saía a denúncia. A gente relaxava no 11º dia. Então o cara ia preso e falava, pode ficar tranquilo, no 11º dia eu solto. Nós soltamos todos os presos na época, todos que foram presos em flagrantes, até que descobriram uma brecha na lei que segurou. Então, para você ver como o prazo era grave, era certo. Hoje não tem mais prazo, tá bom? Obrigado por estar assistindo o vídeo, espero que eu esteja ajudando vocês. Se você gostou, dá um like, curta, compartilhe, divulgue e principalmente se inscreva no meu canal no YouTube, para a gente poder divulgar bastante esses vídeos, ok? Obrigado, fique com Deus, Deus abençoe vocês. Eu estou de camiseta hoje, ontem, porque é fim de semana, né? A gente não é obrigado a usar terno, amanhã estarei de terno, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a todos.